Meus queridos irmãos em Jesus, nosso irmão maior, que possamos estar todos imersos na sua paz. Quando Jesus disse, conheça a verdade e ela vos libertará, daí nós podemos concluir que o nosso acrisolamento, a nossa prisão, os nossos males correm por conta da nossa ignorância ou a não aplicação dos conhecimentos adquiridos. Mas de qualquer forma, para que nós possamos nos libertar, nós temos que conhecer a verdade. Eu tive sempre muita dificuldade para entender duas colocações que os Espíritos fizeram a Kardec. A ponto de eu me dedicar algum tempo no estudo para tentar explicar para mim mesmo o que os benfeitores estavam querendo explicitar. Na pergunta 134 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou: o que é alma? E o Espírito de verdade disse a ele que era o Espírito encarnado. Aquilo na minha cabeça ficava muito difícil para entender, porque nós sabemos que há uma reencarnação. O Espírito vem, assume um corpo e volta para o plano espiritual. Mas o Espírito vem, encarna e desencarna. E porque ele encarna é alma e desencarna não é mais alma? Então isso ficou na minha cabeça muito difícil para entender. E eu fui estudar. Uma outra pergunta é a pergunta 25, quando Kardec perguntou se espírito e matéria é a mesma coisa. Não, são duas individualidades, embora o espírito seja matéria. Não essa matéria que nós temos percepção. É uma matéria quintessenciada, uma matéria sutil, que nós não temos acesso para medi-la, para palpá-la e divisá-la com os nossos órgãos dos sentidos. E na outra pergunta, que é 71, ele perguntou se o fluido vital que anima os seres vivos seria responsável pela inteligência. E o amigo disse para ele, não. O fluido vital dá vida, mas não dá inteligência. A começar que a planta tem vida, o animal tem vida, e não tem a inteligência que nós temos. Mas nessas duas perguntas, na 25 e 71, ele fez um adendo, o benfeitor a Kardec. A ligação do espírito é para intelectualizar a matéria. Isso foi outra coisa que na minha cabeça ficou muito difícil. Como nós vamos intelectualizar uma matéria? Intelecto é de mente, matéria não tem mente. Então pegamos um órgão mineral, um elemento mineral, ele não tem mente, então não pode ser intelectualizado. Isso para mim foi muito difícil. Mas hoje, estudando bastante, eu cheguei à conclusão, logicamente, conclusão que me deixa muito tranquilo, de entender que os espíritos estavam com a verdade, como sempre estiveram. Eu é que estava fora da sintonia, numa total incapacidade de entender a proposta dos benfeitores. E hoje eu vim aqui para dar para vocês esse presente, para que vocês entendam o que é alma e o que é intelectualizar a matéria. Porque uma pesquisadora da consciência chamada Anne Bressan, ela tinha já na sua consciência a certeza de que ela tinha tido várias reencarnações, inclusive citava até as personalidades que ela vivenciou no passado, dentre elas uma na Índia. E ela tinha um vínculo muito forte com a Índia, a ponto de ela trasladar-se para lá e participar intensivamente na libertação da Índia dos domínios da Inglaterra.
E ela veio a desencarnar no século passado, em 1933. Mas o objetivo dela era provar que o ser material tinha consciência. E ela foi estudar os minerais. E ela pôde verificar que o cristal partido, quebrado, colocado numa substância, ele conservava no seu holograma a sua forma, e depois ele se recuperava e restituía a sua forma. Isto, na cabeça dela, era algo que parecia vida, a ponto dela dizer que consciência está atrelada à vida. Não há vida sem consciência e não há consciência sem vida. E ela até achava que o mineral tinha consciência e tinha vida. Um livro maravilhoso chamado A Grande Síntese, de Pietro Baldi, ele fala a mesma coisa, que os minerais têm um vórtice energético, que é uma vibração, que é um movimento que simboliza a vida, porque vida dá impressão de movimento. E assim ele também pensava que havia uma vida embutida naquele mineral. E, por consequência, uma consciência rudimentar. E ela continuou pesquisando. Aí ela queria provar que a planta também tinha uma consciência, ou pelo menos um psiquismo. E foi quando ela procurou associar-se a um pesquisador das plantas chamado Baxter. E ele é um exímio estudioso das plantas. E ele também defendia a tese de que a planta tem uma consciência. E ele começou a estudar as plantas. E ele tinha uma aparelhagem tão sutil que detectava alguns movimentos, algumas vibrações, algumas particularidades da planta, a ponto de ele dizer que a planta tinha um psiquismo. E nisto, um outro pesquisador do Canadá resolveu procurá-lo para verificar se aquilo tinha fundamento. E ele foi mostrar para o pesquisador que a planta tinha um psiquismo. Mas por mais que ele solicitasse aquela planta, chamada filodendro, na presença daquele pesquisador visitante, a planta não se manifestou, depois de inúmeras experiências que ele fez para provar àquele pesquisador que a planta tinha psiquismo. E ele trouxe um desconforto muito grande. E como ele não pôde provar para o pesquisador visitante, ele perguntou para o pesquisador: você pesquisa a planta, mas em que área? O que você faz? Ah, sim, eu queimo a planta para pegar os elementos, produto da queima da planta, para analisar e verificar o que pode estar atrás de uma planta queimada. Aí ele disse: bom, talvez esteja aí a razão dessa planta não manifestar. Mas não quis continuar ali insistindo para provar para ele coisa nenhuma. Esperou que ele fosse embora. E aí ele voltou a pesquisar com as suas plantas e elas responderam para ele, mostrando que estavam pertinentes, participando daquela experiência. E ele percebeu que a razão daquela planta não manifestar é mediante a vibração daquele homem que queimavam as plantas. E a planta filodendro, captou esta vibração daquela criatura. Baxter ficou mais fortalecido na sua pesquisa, dizendo que existe um nível de consciência ou um nível de psiquismo embotado naquela planta. E ele, como era militar, ele solicitou 10 militares de uma casa que ele fazia parte, para que participasse da sua experiência. E disse para eles: olha, dentre vocês, nós vamos sortear um, sem que ninguém saiba quem é o sorteado. Nem eu, nem vocês, apenas uma pessoa vai ser sorteada. Para fazer o seguinte: eu vou colocar 2 plantas, uma na frente da outra. E esta pessoa sorteada vai pisotear uma das plantas até acabar com ela. E as pessoas, os militares, toparam a ideia, foram
sorteados, e dentre eles um teve essa incumbência. E entravam na sala fechada, hermeticamente fechada, sem a presença de ninguém, e um deles, que tinha essa incumbência, pisoteou uma planta até acabar com ela. Aí ele foi fazer pesquisa com esta planta que estava ao lado, presenciando aquele quadro. E na presença dos 9 que não fizeram nada com a planta, ela respondeu aquilo que estava no script. Mas na presença daquela pessoa que pisoteou a companheira junto dela, ela não manifestou nada. Ou seja, uma memória a ponto de gravar a fisionomia, a vibração, a presença daquela pessoa maldosa, violenta, agressiva. Daí, Baxter afirmar que a planta tem um psiquismo. Mas um outro pesquisador, ele começou a caminhar para o outro lado, sabendo de uma amiga chamada Vivian, que era sensitiva. Ele disse para ela: você pode me ajudar numa pesquisa? Sim, se eu puder, logicamente. Então, eu vou cortar 2 folhas de uma planta chamada Sexagora. E você vai colocar uma folha junto do seu leito, e todo dia de manhã você vai dar um bom dia para ela, mostrar todo o seu carinho, todo o seu apreço, e pedir que ela fique com você longamente. E a outra folha nós vamos colocar na sala de visita, sem que você possa estar em contato com ela. Passou-se um mês, aquela folha que estava na sala já estava murchando. E a folha que estava sendo magnetizada por aquela sensitiva continuava verde, como se tivesse sido apanhada naquela hora. 2 meses depois, ela já tinha cicatrizado o seu talinho totalmente, e a outra folha estava morta. Daí, esse pesquisador também confirmar que esta planta, ou uma folha de uma planta, também captava a energia das pessoas. E esses pesquisadores puderam afirmar entre eles que a planta também tem um psiquismo. Daí, começaram a estudar os animais. E um outro pesquisador alemão, ele gostava muito de cavalo. Ele vivia, tinha um factory, vivia às expensas de rendas, e ele pôde se dedicar a trabalhar com um cavalo que ele gostava muito. Ele adquiriu um cavalo russo muito forte e começou a trabalhar com ele. Mas a proposta dele era ensinar o cavalo. Colocou o cavalo frente a uma mesa, colocou uma varetinha e disse assim: 1. Colocou 2 varetinhas e disse assim: 2. E assim ele foi ensinando. Pegava um objeto, colocava em cima da mesa e dizia assim: em cima. Tirava o objeto, colocava embaixo e dizia: embaixo. E ele foi trabalhando com aquele cavalo e foi percebendo que aquele cavalo tinha um nível de inteligência muito grande. E ele chegou a colocar o cavalo num círculo, colocando as letras, e ele conseguiu que o cavalo comunicasse com ele através de um diálogo, logicamente que um monólogo da parte verbalizada, mas num diálogo na sua resposta com as suas patas, indicando as letras nas respostas às suas perguntas. O cavalo atingiu um nível de entendimento de um adolescente. Sabia contar, sabia fazer operações até raiz quadrada. Quando as pessoas souberam disso, se aportaram nessa cidade da Alemanha para conhecer o cavalo. E realmente o cavalo era uma sumidade. Mas quando ele se propôs, em nível de ciência, mostrar esse trabalho para alguns cientistas, um grupo formado de psicólogos, fisiologistas, trabalhavam em circo, conheciam muito o psiquismo do animal, outro que era chefe da cavalaria, eles puderam verificar que aquele cavalo realmente era espetacular.
Mas levado isso adiante, um outro grupo disse, não, nós não acreditamos nisso, vocês não entendem nada, nós queremos ir aí para verificar isso. E vieram. Mas esse outro grupo era liderado por um homem que era muito complicado. E por mais que houvesse ali aquela manifestação do cavalo, ele disse assim, eu não acredito em nada disso. Você não ensinou coisa nenhuma. Apenas o seu psiquismo conseguiu atingir o psiquismo do cavalo e ele conseguiu fazer aquilo que você passou para ele mentalmente. Bom, o pesquisador ficou tão aborrecido, tão chateado, desgostoso, e 5 anos depois ele veio a falecer. Mas mal sabendo aquele homem que foi analisar o fato, que ao invés de dar uma amostra de que o cavalo era inteligente e que ele tinha feito uma coisa muito boa, querendo denegrir a sua imagem, com aquela assertiva de que havia apenas uma transmissão de pensamento, ele pôde dizer que havia naquele animal algo muito além do que uma capacidade de inteligência. Mas um rapaz que trabalhava com esse senhor, que já tinha cerca de 83 anos, que veio a falecer, era jovem, de uma sociedade muito bem reconhecida, inteligente, estudiosíssimo, pegou a sequência de trabalho daquele homem e foi pesquisar outros animais. Comprou 2 cavalos indianos e começou a trabalhar com eles. E conseguiu mais ainda, a ponto de ele um dia perguntar para o próprio cavalo, por que você não quer me responder o que eu estou lhe perguntando? E o cavalo, batendo a pata no circo, disse assim, eu estou cansado. E ele perguntou, mas por que você não conversa comigo, não fala comigo? Ele disse assim, eu não tenho a sua fala. De tal forma expressando que o cavalo estava percebendo tudo o que ele estava dialogando. E disse mesmo que conseguiu ensinar, pedagogicamente falando, conseguiu ensinar aquele cavalo, aqueles cavalos, porque depois trabalhou com alguns, atingindo um patamar reservado a um jovem adolescente. Daí, o pesquisador confirmar que o cavalo tem um nível de percepção, de inteligência, de psiquismo, até de um nível de consciência. Mas nós sabemos que a consciência verdadeira vem junto com a racionalidade, logicamente com o ser humano. Nós hoje temos um espírito ligado a um corpo. Só que na nossa mente, os grandes estudiosos como Freud, Jung, Gilley, Maeterlinck, muitos outros pesquisadores, chegaram à conclusão que nós temos um nível de consciência e um nível de inconsciência. E de tal forma que esses 2 elementos estão singularmente colocados, participando de um só espírito, de uma só mente. Mas uma mente que é subdividida no nível de consciência e de um nível de inconsciência. Então, isto, hoje, os pesquisadores da psicologia são uníssonos em advogar esta causa. E nós vamos agora falar desta hipótese, transformando-a numa realidade, com os recursos da doutrina espírita. Porque nós sabemos que somos seres reencarnados. Jesus era reencarnacionista, quando disse João Batista, este Elias que veio. Os orientais são reencarnacionistas a ponto de 2/3 da humanidade defender a reencarnação. A doutrina espírita esmiuçou o processo reencarnatório, de tal forma que nós sabemos que a gente vem ao corpo para ter uma experiência, agregar ao nosso espírito uma bagagem e voltarmos ao plano espiritual, que é o nosso mundo, e darmos continuidade à nossa vida. Até o nosso patrono, Francisco de Assis, disse que é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas dentro da doutrina espírita nós não advogamos muito essa causa, porque a vida eterna é essa que nós estamos vivendo, não precisamos morrer, nós já estamos na vida eterna, encarnados.
e vamos estar na vida eterna também desencarnados. Mas ele quis dar uma conotação de que a gente não morre, continua vivo depois da morte do corpo físico. E o nosso espírito está ligado à matéria, à nossa mente. E o nosso cérebro tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito, ligados pelo corpo caloso, que liga os 2 hemisférios. Mas são 2 hemisférios totalmente diferentes. São iguais na anatomia, mas de função são 2 mundos totalmente diferentes. O cérebro direito é um cérebro intuitivo, de sensibilidade, principalmente para a área da arte, da música. Já o cérebro esquerdo, ele é muito racional, muito lógico. É o que leva nós falarmos, estudarmos, lermos, calcularmos, fazermos projetos, racionalizarmos. Isso é tudo em nível de cérebro esquerdo. De tal forma que o espírito nosso se liga fortemente ao cérebro esquerdo, dando o que nós chamamos de consciência ou a alma. E o espírito se liga de uma maneira menos forte ao cérebro direito ou ao hemisfério esquerdo, e tem como se fosse uma ponta, um iceberg, voltado para a transcendência, em ligação com o fluido cósmico universal. Então o espírito, ele se divide em funções. Uma função que nós chamamos de persona, ligado ao cérebro esquerdo, que é o cérebro da razão, e um outro elemento ligado ao inconsciente, ao cérebro direito, em contato com a transcendência, de tal forma que não participa diretamente da nossa vida de relação. Para que nós possamos entender melhor, eu quero dizer o seguinte: se nós pegarmos um ator, esse ator está programado para ser representante de uma personagem de uma novela. Ele é muito inteligente, mas ele vai fazer um papel de um oligofrênico, de uma pessoa retardada. Logicamente que por mais inteligente que ele seja, ele não vai interferir na personagem daquela pessoa oligofrênica. Ele pode dar alguns auxílios sutis na bagagem que lhe é própria de uma vida como ator, para naquele papel ele dar uma contribuição para que aquele indivíduo, na personalidade de um oligofrênico, possa dar o melhor de si. Talvez um trejeito que ele, como um ator experiente, pudesse passar para aquele oligofrênico. Mas ele não vai tirar o papel daquela personalidade para aquela novela. Assim é o nosso espírito. O nosso espírito ligado ao cérebro, hemisfério direito, ele sutilmente influencia a persona, que é o consciente do cérebro esquerdo, mas não toma o seu papel. Primeiro, porque ele já está ligado ao cérebro direito e com a finalidade de não interferir no papel daquela ligação com o esquerdo, na personalidade, para não interferir no seu programa. Trazendo para a doutrina espírita, nós podemos dizer: hoje nós estamos homens, mas não somos homens. Hoje nós estamos mulheres, mas não somos mulheres. Hoje nós estamos médicos, mas não somos médicos. Nós estamos pais, mas não somos pais. São papéis representativos no sentido da gente adquirir uma bagagem que mais tardiamente vai voltar para o espírito, na sua individualidade, na sua mente inconsciente, acabando de vez com a mente consciente e com a alma, que seria essa ligação do espírito com o cérebro esquerdo na vivência de uma personalidade. Então, nós temos o consenso científico desta realidade. Por que que nós
não podemos usar como espírito para agir diretamente na persona. Uma vez que nós temos uma bagagem tão grande de muitas reencarnações, por que nós não podemos usar diretamente isso na nossa atual encarnação, quando a gente tem uma personalidade? É porque se houver essa interferência, nós tiramos o mérito daquele espírito, daquela experiência, e vamos interceder, às vezes até conturbando o andamento mediante o livre-arbítrio daquela personalidade. Então, o nosso inconsciente existe, e o nosso consciente também. E ao desencarnarmos, todos nós vamos agregar toda a nossa bagagem dessa atual existência, que será transladada, transcrita para o nosso espírito. Ou seja, a nossa mente consciente, a nossa alma, deixa de existir, essa bagagem é passada para o espírito, e o espírito passa a ser tudo aquilo que ele era, mais essa experiência dessa atual existência que deixou de existir mediante a morte do corpo físico, da inexistência do consciente e da alma. Agora, para que esse trabalho espírito-matéria possa ser executado, ou de cérebro, de espírito, mente-cérebro, o nosso cérebro foi se adequando para que isso pudesse acontecer. Quando nós éramos ainda um macaco, o Australopithecus, o nosso cérebro pesava mais ou menos 400 gramas. Quando nós nos tornamos o chamado Homo erectus, o nosso cérebro foi para 750 gramas. Quando nós passamos para o homem de Neandertal, já com nível de consciência mais adiantado, o nosso cérebro passou a pesar de 1 quilo a 1,1 kg. Hoje, o nosso cérebro pesa cerca de 1,5 kg ou 1,6 kg. Por que o nosso cérebro foi aumentando? Lamarck, há muito tempo atrás, foi extremamente criticado quando ele disse que o órgão adapta a função. E eles tentaram provar que não era verdade, foi até ridicularizado mediante o meio científico. Mas se nós formos pensar, isso tem um certo sentido, porque nós hoje precisamos de um cérebro mais evoluído para executarmos nosso plano de ação. Fizeram um estudo com pessoas muito bem dotadas intelectivamente, e perceberam que o cérebro em si não é maior do que o outro que não tem esse nível de inteligência. Mas o nível de sinapses, de circuitos, por onde passam a mente do espírito, esse circuito é muito maior na pessoa mais bem dotada intelectivamente. Então, o cérebro começa a crescer na medida que ele é solicitado. Então, é de se depreender que futuramente as nossas cabeças serão um pouco maiores. Felizmente. Quando eu era criança, eu ouvi muito falar isso. Ele é muito inteligente. Olha o tamanho da cabeça dele. Talvez vocês possam pensar, mas isso não pode ser aplicado ao animal, porque o elefante tem uma cabeça muito grande, não tem inteligência igual ao homem. Sim. O elefante não tem o número de circuitos que o nosso cérebro tem. Então, ele é grande para adequar um tamanho de um animal. Mas o uso, a sua participação, que é toda vibratória, logicamente que é muito pequena. Muito pequeno esse circuito da atuação da mente do espírito do elefante sobre ele. Mas nós humanos vamos aumentando o nosso cérebro na medida que somos mais solicitados. E todos nós estamos ligados, através do cérebro direito, à transcendência. Tanto é que existe a chamada psicometria. Tem pessoas que são capazes de pegar um objeto nosso e dizer muitas coisas sobre nós.
Porque no plano espiritual, no fluido cósmico universal, nós estamos todos vinculados. Como se fôssemos partícipes de um colégio onde cada um tivesse o seu armáriozinho. Cada um tem o seu armário individualizado. Quando a espiritualidade quer saber alguma coisa da nossa vida, é só acessar aquele armáriozinho que está no fluido cósmico universal. Também está no nosso perispírito, no nosso espírito, na nossa mente individualizada, na nossa mente inconsciente. De tal forma que nós somos frutos de uma experiência bilenar. E a cada existência nós vamos melhorando o rendimento do nosso espírito. Os espíritos se comunicam conosco de várias maneiras. Através da mediunidade, é via cérebro esquerdo, porque o espírito não fala, ele emite uma mentalização. O médium capta a mente do espírito, que vem em nível de cérebro esquerdo, e aí o médium verbaliza aquilo que o espírito está pensando. Por isso, a comunicação do espírito sempre é atrapalhada pela participação do médium, que tem a sua participação anímica, ou seja, a sua alma interfere na comunicação do espírito. Mas quando o médium é sonambúlico, ele sai do corpo e perde totalmente a consciência, permitindo que o espírito utilize a sua indumentária física, o seu cérebro, a comunicação passa a ser muito mais fiel, porque no estado sonambúlico ele está desligado parcialmente do corpo e com isso ele não interfere na comunicação. Logicamente que se existe interferência, e até existe, é muito pequena. Sempre via cérebro esquerdo. O Chico Xavier, certa vez, foi abordado por um senhor que disse assim: Chico, eu trouxe para você essa espada. Eu queria dizer para você que eu achei essa espada na beira de um rio, na minha terra, perto de Belo Horizonte, e eu tenho um quê por essa espada. Eu queria saber o que você tem para me dizer, mas eu tenho uma ligação muito forte por essa espada. E o Chico, que detinha todas as mediunidades, ele pegou a espada e falou assim: ah, meu irmão, nos tempos idos, numa batalha que teve na barra desse rio, ou seja, na margem desse rio, você era um capitão de uma corporação militar, e você foi morto e a sua espada caiu no chão. E a corporação está inscrita no cabo da espada. A espada estava totalmente enferrujada, ele a achou debaixo da terra, mexendo com a terra, estava totalmente enferrujada. Disse: Chico, não tem nada escrito aqui. Sim, meu filho, vai para casa e vai limpar a sua espada. Pega uma lixa bem forte e vai lixando. E depois de muito lixar a espada, estava lá inscrita a corporação daquele homem, a época que houve a guerra, tudo direitinho, ele tinha sido morto realmente naquele lugar. Isso é a chamada psicometria. Mas para que o espírito do médium capte isso, a impregnação tem que acontecer no fluido cósmico universal. Não vou dizer que talvez não esteja também na mente inconsciente dele, mas é necessário que o médium capte esta vibração que está inserida em algum lugar. Mas nada que nós fizemos até hoje ficou perdido. Está tudo arquivado dentro do nosso espírito. E a proposta nossa é nos tornarmos seres angélicos. Outrora fomos animais, um nível de consciência rudimentar, passamos a ter um nível de consciência, hoje já temos essa consciência muito bem aflorada, e estamos em caminho da angelitude. Por isso que o Emmanuel disse que o homem dorme no mineral,
acorda no vegetal, sonha no animal, racionaliza no ser humano e se torna ser angélico nos seres divinos. Essa é uma trajetória de todos nós. Agora, como o inconsciente tem uma participação indireta na nossa vida, e muitas das vezes nos momentos cruciais, é fundamental que nós procuremos agregar ao nosso inconsciente informações muito boas, para que ele possa, na hora aprazada, nos devolver essa mensagem que nós arquivamos. Por isso, tudo que está no nosso inconsciente, ou seja, no nosso espírito, na nossa individualidade, passou pela mente consciente, pela persona, pela alma, para ser agregada no inconsciente, na individualidade. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com a nossa mente. Não só no que nós pensamos, no que nós falamos e que nós fazemos. Porque tudo isso faz parte do nosso psiquismo atual. Se eu disser, por exemplo, para mim nada dá certo, eu sou realmente uma pessoa muito infeliz, aliás, sou um azarado, não sei o que eu fiz porque essa vida só me trouxe desastre. Essa mensagem, via mente, está sendo incorporada no meu espírito. Como se fosse um computador. A gente manda para o computador a mensagem. E um dia nós vamos clicar uma telinha e ela vai devolver aquela mensagem. Então nós vamos ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Sábado passado, eu fiz uma palestra aqui, e uma senhorinha assistida me trouxe um presentinho. Me trouxe uma lua, na condição semilunar, ou seja, quarto crescente ou quarto minguante, mas é uma lua pela metade. Num saquinho tão bonitinho, tão bem feito, com um lacinho. Eu achei aquilo tão bacana. Eu falei assim, nossa, que bacana. O que significa isso? Ah, doutor, quando eu era pequena, a minha mãe pegava essa luinha, quando a gente tinha problema, ela passava um círculo assim com o dedo em volta da luinha, palavra dela, e dizia assim, minha filha, diga, eu sou filha de Deus, um ser perfeito, talhado para ser feliz, para ser especial, maravilhosa, com muita saúde. Doutor, eu já estou indo embora, e eu quero deixar a lua com o senhor, porque quando o senhor tiver problema, o senhor passa um círculozinho na lua e diga assim, sou filho de Deus, um ser perfeito, sou feliz, vou ter muita saúde, e nada vai me abater. Então eu disse, meu Deus, quanta sabedoria. Ela devia fazer a palestra aqui. Ela sabe tudo. Porque tem pessoa, por mais que as coisas estão maravilhosas, a pessoa só reclama. Para mim nada dá certo, eu sou infeliz. Outro dia, foi no meu consultório, semana passada, uma moça com calhamaço de exames. E eu a conheço, desde menina. Nós estamos juntos desde que nascemos. Ela é um pouco mais nova do que eu. E ela disse, Aguinaldo, eu trouxe aqui porque você tem que dar um jeito no meu caso. Eu disse, mas qual o problema? Não, eu estou muito doente. Aí eu peguei os exames todos, e quando faz muito exame e não tem nada, eu já sei. É porque não tem nada mesmo. Então eu disse para ela, eu não sei se eu vou te agradar ou não, mas eu quero lhe dar uma notícia. Não, me dê. Eu quero dizer que você não tem nada. Aguinaldo, como? Eu estou muito doente. Falei, não, da cabeça até posso concordar, mas do corpo não. Aí a filha que está do lado, disse, doutor, o senhor tem razão, porque todo dia ela fala que está muito doente. Então o inconsciente dela recebe uma mensagem todo dia, eu estou muito doente, eu estou muito doente, eu estou muito doente. E quando é que ela vai libertar esse inconsciente para ele devolver uma outra mensagem? O dia que ela começar a dizer, sou filha de Deus, talhada para a perfeição, eu sou muito saudável, se existe algum desafio é momentâneo, vou recuperar a saúde e deixa comigo. Agora tem pessoa que diz assim, eu não dou conta de nada, nem vou tentar porque não vai dar certo. Tem pessoa que manda uma mensagem extremamente negativa para o inconsciente. Quando o inconsciente quer ajudar
a criatura, na sua persona, manda uma mensagem extremamente desequilibrada, porque o espírito no inconsciente ele não analisa, ele agrega. Se eu disser, estou numa pior que faz gosto, se o meu espírito, no aspecto do inconsciente, pudesse analisar, ele diria que não, mas não é bem assim, né? Você está muito bem, e coisa e tal, você deve agradecer a vida e tudo que você tem. Não é bem assim como você está falando, mas o inconsciente não faz. Ele arquiva para depois devolver. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos pensando, falando e fazendo. Se eu perguntar para uma pessoa, por exemplo, você está gripada? Ela vai dizer assim, ainda não. O que ela está dizendo com isso? Que ela vai ficar gripada. E nós precisamos impregnar a nossa mente inconsciente com palavras positivas. Tipo assim, quando uma moça for casar, por exemplo, e o pai é alcoólatra, ela jamais pode dizer, quando eu for me casar, eu não quero um rapaz que seja igual ao meu pai, que é alcoólatra. Quando eu for me casar, eu não quero um rapaz que seja igual ao meu pai, alcoólatra. Por quê? Quando ela for se casar, ela vai escolher um rapaz alcoólatra para se casar. Porque ficou atrelado no inconsciente alcoolismo do casamento. Então, o dia que uma moça pretender encontrar um rapaz na medida, o que ela tem que dizer? O dia que eu for me casar, quero um rapaz sóbrio, honesto, carinhoso, afetivo e tudo mais. O dia que eu for me casar, eu quero um rapaz sóbrio, carinhoso, afetivo, honesto, tudo mais. Quer dizer, o dia que ela for casar, quem que ela vai procurar? Um rapaz afetivo, carinhoso, sóbrio e tudo mais. Porque o nosso inconsciente capta aquilo que nós colocamos para ele. Se eu der uma briga com um de vocês aqui hoje, e sair com dor de cabeça, e lá fora eu vejo, talvez ali na minha frente, uma plaquinha, saída e coisa e tal, ou um ventilador, ou mesmo um relógio. Num certo dia eu chego num ambiente igual a esse, logicamente que eu briguei com vocês, ou com alguém, e saí com dor de cabeça. E divisei à minha frente aquele relógio, a plaquinha e tudo mais. Num certo momento, lá na frente, quando eu entrar num salão e divisar à minha frente 2 plaquinhas e um relógio, eu vou começar a ter dor de cabeça. Mas por quê? Eu não tenho nada, não estou gripado, estou bem, não comi nada, estou ótimo, mas por que essa dor de cabeça? Porque o meu inconsciente foi acionado pela visão daquele objeto quando eu arquivei a mensagem de dor de cabeça pela briga que eu tive. Então nós temos que começar a trabalhar a nossa mente só com ideias boas, com palavras boas. Senão nós vamos complicar a nossa vida daí para frente. Tem um livro muito interessante, falando a Terra, de Chico Xavier. Muitos espíritos escreveram esse livro através do Chico. E tem uma mensagem que eu achei extremamente interessante, de um moço chamado Romeu Camargo, que era espírita, advogado, professor. Ele era escritor, jornalista e desencarnou em São Paulo, dirigindo uma casa espírita. E ele chegou do lado de lá e se viu deitado num leito de um ambiente assim alargado, ele estava deitado num leito, mas ele tentava se mobilizar e não conseguia. Tentava falar e não conseguia. E ele sentia um desconforto muito grande por estar exatamente naquela situação limitada. Até que ele conseguiu reunir uma força e gritar, ai! E aí entra uma senhora, na condição de uma enfermeira, e foi assisti-lo. E ela fez um passe para ele, colocou a mão na cabeça dele. Ele começou a respirar um pouco melhor, começou a se movimentar, e conseguiu falar um pouquinho com ela. Mas eu preciso de ajuda, alguém tem que fazer alguma coisa por mim, eu estou muito mal. Aí, espera um pouquinho. Tem alguém que estava esperando você acordar, porque somente acordado que nós podemos fazer alguma coisa por você. E essa pessoa está ali, eu vou chamá-la. E adentrou um senhor, de uma idade assim, mais avançada, veio com ele com um olhar sereno, e disse, ô meu irmão, que bom que você veio. Mas onde eu estou? Que hospital que eu estou? Sim, meu irmão, você está aqui no mundo espiritual. Mas como mundo espiritual? Não, você não é espírita?
Sim, eu sou espírita. Pois então, você está desencarnado. Eu estou desencarnado? Sim, você está desencarnado. Mas como? Eu achei que eu ia chegar numa situação muito melhor. Pois então, meu filho, nós somos iguais aos agricultores. Os agricultores, por exemplo, chegam debaixo de um pé de manga ou de laranja e pega a fruta e chupa a fruta, se locupleta, acha que é dona da árvore e nem se digna em dizer para ela o que você precisa que eu faça para você continuar me dando esses frutos maravilhosos. Talvez um pouquinho de água no seu pé, um adubozinho, um atendimento qualquer. Não, as pessoas simplesmente se sentem donas, usam, e sem nenhuma reverência, viram as costas e vão embora. Ele reunindo as forças ali, disse: mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, meu filho, que você tem um cérebro, que você tem um coração, que você tem um pulmão, que você tem um fígado, que você tem um baço, e foi enumerando. E você nunca parou para pensar que esses elementos te deram a vida, para que você pudesse lá na Terra arquivar uma bagagem muito boa para que hoje você estivesse aqui conosco. Porque as pessoas, sem nenhuma reverência ao próprio corpo, colocam um cigarro no pulmão, arrebenta o pulmão, colocam um pensamento em desalinho, desorganiza o cérebro, tomam umas e outras e desorganiza o fígado, come demais, desorganiza o aparelho digestivo, e assim foi enumerando todo o maltrato que a pessoa possa dar ao seu físico. E com isso gera uma energia. E essa energia, se for equilibrada, volta para a criatura em forma de equilíbrio. Mas se for desequilibrada, pela sua condição mental, gera o desequilíbrio. Então, portanto, você chegou aqui muito desequilibrado, porque não soube usar toda a sua potencialidade com apreço para voltar e estar agora muito bem espiritualmente aqui no meio de nós. Aí aquele homem espírita, convicto, se deu conta que tinha estudado muito, mas não tinha aprendido nada, que é o que acontece conosco. Não adianta deter o conhecimento se nós não colocamos em prática. Talvez nós sejamos privilegiados pela doutrina. Dentro da doutrina a gente não usa muito esse termo, mérito e demérito, ou crédito e débito. Mas existem determinados privilégios, e nós somos privilegiados pela doutrina espírita. Sabe por quê? Hoje nós pegamos um celular, por exemplo, que tem muitas funções, e a gente apenas usa, no meu caso, só para falar com os outros. Quando bota um WhatsApp já começa a complicar. Então, eu uso o mínimo das funções. Agora, tem pessoas que usam muitas funções porque conhecem a fundo o celular. Agora eu quero dizer, adianta conhecer a fundo o celular e só usar para falar? Não adianta nada. E essa revolução tecnológica, eu tive o privilégio de vivenciá-la nesses últimos 50 anos. E eu posso dizer que essa revolução tecnológica na nossa vida espiritual aconteceu por conta da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita trouxe para nós um acervo incomensurável para a gente usar e se dar muito bem diante da vida. Como, por exemplo, nenhuma instituição, nenhuma filosofia, nenhuma religião teve tantos livros maravilhosos como a doutrina espírita. Lógico que tem muita coisa que não vale a pena ler. Mas se nós quisermos pelo menos dizer um número, eu diria que nós temos no mínimo 2 a 3 mil títulos de livros maravilhosos para a gente estudar, aprender e colocar em prática aquilo que está dentro daquela obra. E dentro desses livros, eu quero enfatizar principalmente Chico Xavier. Porque lê-se muito romance, lê-se muito livrinhos aí de autoajuda, mas não estuda Chico Xavier. E eu acho que nós teríamos que voltar para estudar Chico Xavier. Por exemplo, um livro pequenininho, chamado Pão Nosso. Eu fui lá, ler o Pão Nosso, na página 303, está lá uma análise
do Emmanuel frente a uma colocação de uma carta de Paulo aos Efésios. E o Paulo disse assim: antes, nós devemos praticar a verdade em caridade, para que nós possamos crescer em direção a Jesus. Aí Emmanuel comenta isso, dizendo o seguinte: a verdade está em muitos lugares, embora a verdade na essência tenha o tamanho da luz de Deus. Então nós não vamos estar nunca de posse da verdade. Mas disse ele, enquanto muitas pessoas procuram conhecer a verdade para se libertar, e se perdem buscando essa verdade, e não a vive, ele disse assim, a mensagem de Paulo disse tudo: a verdade proposta por Jesus é a bondade, é a caridade. Então nós estamos muito preocupados em conhecer, mas não vive. E a proposta é sermos bons com as criaturas que estão ao nosso lado. Na condição de familiar, na condição de transeuntes, de amigos de profissão, na casa religiosa, onde quer que estejamos, sejamos bons com as criaturas. Mas, acima de tudo, sejamos bons conosco. Cuidemos do nosso corpo, alimentemos a nossa mente, trabalhemos a nossa mente consciente para arquivar na inconsciente uma mensagem muito boa, porque nós vamos reencarnar na próxima. E o nosso espírito vai ditar normas para a nossa mente consciente. E ele vai devolver para nós aquilo que nós arquivamos nele. E esta vivência do conhecimento ligado à ação, nós chamamos de fé. Porque tem muita gente que crê, mas não tem fé. Porque crer por crer não é fé. Crer e fazer, justificando aquela crença, isto é fé. A ponto do Tiago ter dito: se tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras mostrar-te-ei a minha fé. A fé sem obras é morta. Então a proposta é de viver pelo entendimento, fazendo todo o bem que pudermos àqueles que estão ao nosso lado. Portanto, a fé com que Deus nos inspira percorre dentro de nós. Na trajetória do Espírito, feita num longo percurso de ocasos e arrebóis. Percorre também os prados serenos, verdes e fecundos, das ideias luminosas pelos astros e pelos mundos, em vivências numerosas, abrindo novas veredas, por entre risonhos vales ou desolado deserto, sangrando os pés no caminho de cardos e aculhos coberto. Enquanto uma fé se acha tão longe, Deus se acha tão perto de nossa alma peregrina. Alma que tem por herança eterna, cara e preciosa, a centelha luminosa da própria essência divina. Mas a fé tem várias idades, tem infância, mocidade e madureza. Nos seus primeiros albores, como uma criança em inocência, manifestação primária do instinto de defesa. Mas ela vai se consolidando, vai se revestindo de novas matizes, vai mais luz descortinando e assim chega a mocidade, trazendo no seu bojo, com intrepidez e arrojo, o sonho e as ilusões tão próprios dessa outra idade. No entretanto, ela se amadurece, se agiganta e se engrandece, é serena, firme e calma, sabe o que quer, tem certeza. E mesmo que as tempestades desabem sobre nossa alma, ela já não tem mais vacilação, pois se apoia no bom senso, no fato e na razão, e repousa eternecida com visão luminosa na alfombra cariciosa dos bosques do coração. É a fé amadurecida no labor do entendimento. É uma fé que tem alma, que tem vida, que tem luz, que tem sentimento. É a fé que fez aliança no fórum da eternidade com duas outras virtudes. Uma esperança, a outra a caridade.